Meu nome é Marcus Thompson, tenho 41 anos e durante 12 anos construí minha carreira na Peterson Manufacturing, uma empresa familiar de componentes industriais no Texas. Sempre acreditei que trabalho duro e lealdade eram suficientes para manter meu lugar. Estava completamente errado. Hoje vou contar como meu próprio gerente tentou me destruir para promover a própria filha, e como uma decisão que tomei 3 anos atrás acabou salvando não apenas meu emprego, mas toda a empresa. Esta é a história de como o nepotismo quase arruinou tudo, e como a verdade teve um poder que ninguém esperava. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Quando comecei na Peterson Manufacturing, em 2012, a empresa tinha apenas 150 funcionários e ocupava um galpão modesto na periferia de Houston. Eu era recém-formado em engenharia industrial, cheio de energia e determinação para provar meu valor. A Peterson era uma empresa familiar tradicional, fundada pelo Sr. William Peterson nos anos 80, e tinha uma reputação sólida no mercado de componentes para refinarias de petróleo. Minha primeira posição foi como analista de qualidade júnior, trabalhando diretamente sob a supervisão de Robert Chen, o gerente de operações. Robert era um homem de 52 anos, taiwanês-americano, que havia chegado à empresa apenas 2 anos antes de mim, mas já tinha conquistado a confiança total da família Peterson. Ele era meticuloso, exigente, mas justo. Nos primeiros anos, aprendi mais com ele do que em toda a faculdade. A Peterson Manufacturing se especializava em válvulas de alta pressão e sistemas de controle para a indústria petroquímica. Não éramos a maior empresa do setor, mas nossa qualidade era reconhecida. Nossos produtos eram instalados em refinarias por todo o Texas e Louisiana. Era um nicho específico, mas lucrativo, e a empresa crescia consistentemente cerca de 15% ao ano. Desde o primeiro dia, me dediquei completamente ao trabalho. Chegava sempre meia hora antes do horário oficial e saía pelo menos 1 hora depois. Não era por obrigação, mas porque genuinamente gostava do que fazia. O processo de fabricação de componentes de precisão me fascinava. Cada válvula que produzíamos podia durar décadas em ambientes extremamente corrosivos e sob pressões que matariam uma pessoa instantaneamente. Robert Chen percebeu rapidamente meu interesse e começou a me incluir em projetos mais complexos. Aos poucos fui assumindo responsabilidades que normalmente seriam de um analista sênior. Implementei novos procedimentos de controle de qualidade que reduziram nossos índices de defeito de 2,3% para 0,8% em apenas 6 meses. Desenvolvi um sistema de rastreamento de materiais que permitia identificar problemas na linha de produção antes que se tornassem defeitos críticos. O Sr. Peterson, o fundador, ocasionalmente visitava o chão de fábrica e sempre parava para conversar comigo. Era um homem simples, de origem humilde, que construíra a empresa do zero trabalhando 16 horas por dia durante décadas. Ele valorizava funcionários que demonstravam a mesma dedicação que ele havia tido na juventude. Em várias ocasiões, me elogiou publicamente durante reuniões gerais da empresa. Em 2014, quando completei 2 anos na empresa, recebi minha primeira promoção para analista sênior, junto com um aumento salarial de 18%. Robert Chen disse que eu era o funcionário que mais rapidamente havia se destacado em seus 10 anos de experiência como gerente. Isso me encheu de orgulho e motivação para trabalhar ainda mais. A empresa continuava crescendo e nossos produtos estavam ganhando reconhecimento nacional. Conseguimos contratos com grandes refinarias no Golfo do México e até algumas exportações para o Canadá. Minha função evoluiu naturalmente para incluir relacionamento com clientes e supervisão de outros analistas mais novos. Eu me tornara uma ponte entre a produção e o desenvolvimento de produtos. Em 2015, aconteceu algo que marcaria profundamente minha trajetória na empresa. A ExxonMobil estava expandindo uma de suas refinarias em Baytown e precisava de um sistema de válvulas customizado para uma nova unidade de processamento. O projeto valia 2,8 milhões de dólares, o maior contrato individual na história da Peterson Manufacturing. O problema é que as especificações técnicas eram extremamente rigorosas.
As válvulas precisavam operar em temperaturas de até 800 graus Fahrenheit e pressões de 1.500 psi, resistindo a compostos químicos altamente corrosivos. Nossos engenheiros estavam divididos sobre a viabilidade técnica do projeto. Alguns achavam que deveríamos recusar o contrato por ser arriscado demais. Robert me designou para liderar a análise de viabilidade. Durante 3 semanas, mergulhei completamente no projeto. Estudei cada especificação, consultei fornecedores de materiais especiais, conversei com engenheiros de outras empresas que já haviam enfrentado desafios similares. Dormi na empresa várias noites, trabalhando até de madrugada para modelar diferentes cenários de estresse dos materiais. Descobri que o problema principal não estava nos materiais em si, mas na geometria interna das válvulas. Os designs convencionais criavam pontos de turbulência que aceleravam a corrosão em ambientes extremos. Desenvolvi uma modificação no perfil interno que redirecionava o fluxo de forma mais suave, diminuindo drasticamente o estresse mecânico e químico nos pontos críticos. Apresentei minha solução para Robert e para o Sr. Peterson pessoalmente. Não apenas demonstrei que o projeto era viável, como também que poderíamos executá-lo com margem de segurança significativa e ainda assim manter nossa lucratividade padrão. O Sr. Peterson ficou impressionado com o nível de detalhamento técnico e a criatividade da solução. Ganhamos o contrato da ExxonMobil. Mais importante que isso, minha solução técnica se tornou um diferencial competitivo da empresa. Nos anos seguintes, ela foi adaptada para outros projetos e se tornou praticamente um padrão interno da Peterson Manufacturing. Clientes começaram a nos procurar especificamente por causa dessa inovação. O sucesso do projeto ExxonMobil mudou minha posição na empresa de forma definitiva. Em 2016, fui promovido para gerente de desenvolvimento de produtos, reportando diretamente ao Robert Chen. Meu salário praticamente dobrou e eu ganhei uma sala própria no prédio administrativo. Mais importante, ganhei acesso às reuniões estratégicas da empresa e a confiança total da família Peterson. Durante os anos seguintes, consolidei minha reputação como o solucionador de problemas técnicos impossíveis da empresa. Desenvolvi mais 4 inovações significativas que se tornaram produtos padrão. A Peterson Manufacturing cresceu de 150 para quase 400 funcionários, em grande parte impulsionada pelos contratos que conseguimos através das minhas soluções técnicas. Robert Chen se tornou mais que um chefe para mim. Era um mentor e um amigo. Ele reconhecia que boa parte do crescimento da empresa estava diretamente ligada às inovações que eu havia desenvolvido. Em várias ocasiões, me disse que eu era seu sucessor natural quando ele decidisse se aposentar. O Sr. Peterson também não escondia sua admiração pelo meu trabalho e várias vezes mencionou que eu era o tipo de funcionário que fazia diferença entre uma empresa boa e uma empresa excepcional. Minha vida pessoal também estava estável. Era solteiro, dedicado integralmente à carreira, mas feliz com as escolhas que havia feito. Morava em um apartamento confortável a 15 minutos da empresa e meus fins de semana geralmente incluíam algumas horas no escritório, não por obrigação, mas porque genuinamente gostava de trabalhar em projetos pessoais de engenharia. Em 2019, Robert Chen anunciou que estava considerando se aposentar nos próximos 2 anos. Ele tinha 59 anos, havia acumulado um patrimônio considerável com as bonificações que recebia pelos resultados da empresa e queria passar mais tempo com a família. Embora não fosse oficial, todos na empresa sabiam que eu era o candidato natural para assumir sua posição. Era dezembro de 2019 quando tudo começou a mudar. Robert Chen chamou-me em sua sala para uma conversa que, na época, pensei ser sobre planejamento estratégico para 2020. Ele parecia um pouco desconfortável, o que era incomum para alguém sempre tão direto e confiante. Marcus, preciso te falar sobre uma mudança na estrutura organizacional. A família Peterson decidiu criar uma nova posição, gerente executivo de operações, que vai ficar entre minha posição e a sua. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Durante 7 anos eu havia reportado diretamente a Robert e nossa parceria funcionava perfeitamente. Perguntei qual era a razão para a mudança e quem assumiria essa nova posição. Jessica Chen vai se juntar à empresa em janeiro, ele respondeu, evitando meu olhar direto.
Ela acabou de terminar o MBA em Stanford e a família Peterson achou que seria uma boa oportunidade para trazer sangue novo para a operação. Jessica Chen era filha de Robert. Eu a conhecia vagamente nas festas da empresa. Uma moça de 26 anos, inteligente, mas com zero experiência prática na indústria. Ela havia se formado em administração na University of Texas e trabalhado 2 anos numa consultoria em Dallas antes de ir fazer o MBA. Conhecimento técnico sobre fabricação de componentes industriais? Nenhum. Robert explicou que a decisão havia sido tomada pela família Peterson, em conjunto com ele, e que minha posição não estava sendo diminuída, apenas que agora eu teria um nível hierárquico adicional acima de mim. Jessica seria responsável por coordenar todas as operações, e eu continuaria focado no desenvolvimento técnico, mas reportando a ela. Tentei processar aquela informação de forma racional. Entendi que era natural um pai querer dar oportunidades para a filha. Entendi que a família Peterson valorizava a contribuição de Robert e confiava em seu julgamento sobre trazer Jessica para a empresa. Tentei ver aquilo como uma oportunidade de ter menos responsabilidades administrativas e poder me focar mais no lado técnico que eu realmente amava. Mas no fundo, uma parte de mim ficou incomodada. Durante 7 anos eu havia provado meu valor repetidamente. Havia salvado a empresa de contratos arriscados, desenvolvido inovações que geraram milhões em receita, construído relacionamentos sólidos com clientes importantes. Agora, de repente, uma recém-formada em MBA, sem experiência alguma na indústria, seria minha supervisora direta. Robert percebeu meu desconforto e tentou me tranquilizar. Disse que Jessica era muito inteligente, que o MBA em Stanford era de altíssimo nível e que ela traria perspectivas modernas de gestão que poderiam beneficiar toda a operação. Disse também que eu seria essencial para ajudá-la a entender os aspectos técnicos do negócio. Pense nisso como uma parceria. Você tem o conhecimento técnico e a experiência com os clientes. Ela tem formação em gestão moderna e uma perspectiva nova sobre processos. Juntos, vocês podem levar a operação para o próximo nível. Saí daquela reunião com sentimentos conflitantes. Por um lado, respeitava Robert demais para questionar abertamente sua decisão. Por outro lado, sentia que minha trajetória na empresa tinha sofrido um desvio inesperado. Não era exatamente um rebaixamento, mas também não era a progressão natural que eu esperava. Decidi dar o benefício da dúvida para Jessica e para toda a situação. Afinal, mudanças organizacionais acontecem em qualquer empresa em crescimento. Talvez aquela realmente fosse uma oportunidade de crescimento para todos. Talvez Jessica trouxesse insights valiosos que eu, focado demais nos aspectos técnicos, não conseguia enxergar. Durante as semanas que antecederam a chegada de Jessica, me preparei mentalmente para a transição. Organizei toda a documentação dos projetos em andamento, preparei relatórios detalhados sobre os principais clientes e até criei uma apresentação introdutória sobre os produtos da empresa e os desafios técnicos específicos do nosso mercado. Estava genuinamente disposto a fazer aquela parceria funcionar. Não tinha ideia de que estava prestes a enfrentar o maior desafio profissional da minha vida. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. Jessica Chen chegou a Peterson Manufacturing numa segunda-feira gelada de janeiro de 2020. Eu havia preparado tudo para recebê-la da melhor forma possível. Uma mesa organizada no escritório ao lado do meu, todos os relatórios essenciais impressos e embadernados, e até mesmo um cronograma detalhado dos primeiros 30 dias que poderia ajudá-la a se familiarizar com a operação. Minha primeira impressão foi positiva. Jessica era uma mulher confiante, articulada e claramente inteligente. Vestia-se de forma profissional impecável e falava com a segurança de quem havia passado pelos melhores programas acadêmicos do país. Durante nossa primeira conversa, ela fez perguntas pertinentes sobre os processos da empresa e demonstrou interesse genuíno em entender como tudo funcionava. Marcos, ela disse, sentando-se em sua nova mesa. Pai me falou muito sobre seu trabalho aqui, especialmente sobre o projeto da ExxonMobil. Foi realmente impressionante o que você conseguiu desenvolver. Senti-me validado. Era um bom começo. Nos primeiros dias, Jessica se dedicou a entender a estrutura organizacional e os processos básicos.
Ela fazia anotações detalhadas durante nossas conversas e sempre pedia esclarecimentos quando algo não ficava claro. Participava das reuniões de produção como observadora, tentando compreender como a teoria administrativa que aprendera em Stanford se aplicava à realidade de uma fábrica de componentes industriais. Eu me esforçava para ser o melhor mentor possível. Explicava não apenas o que fazíamos, mas por que fazíamos de determinada forma. Mostrava-lhe os equipamentos na fábrica, apresentava aos operadores mais experientes, compartilhava histórias sobre projetos passados que ajudavam a contextualizar nossas decisões atuais. Era evidente que ela estava genuinamente tentando aprender. Durante a segunda semana, Jéssica começou a participar mais ativamente das reuniões. Suas contribuições iniciais eram principalmente perguntas, mas perguntas inteligentes, que demonstravam que estava processando bem as informações. Em uma reunião sobre controle de qualidade, ela sugeriu uma modificação no nosso sistema de relatórios que realmente fazia sentido e poderia tornar nossa comunicação mais eficiente. Robert Chen observava nossa dinâmica com satisfação evidente. Em várias ocasiões, comentou comigo o quanto estava orgulhoso de ver Jéssica se adaptando bem e o quanto apreciava a minha paciência em ajudá-la na transição. Vocês dois formam uma dupla e tanto, ele disse durante uma das nossas conversas semanais de acompanhamento. No final do primeiro mês, Jéssica havia se integrado completamente à rotina da empresa. Conhecia todos os funcionários pelo nome, entendia nossos principais produtos e clientes e começava a expressar suas próprias opiniões sobre possíveis melhorias operacionais. Eu estava genuinamente impressionado com sua capacidade de aprendizado e começava a acreditar que aquela parceria poderia realmente funcionar bem. Foi no início do segundo mês que percebi as primeiras mudanças sutis na dinâmica do nosso trabalho. Jéssica começou a questionar algumas das metodologias que eu usava há anos, sempre de forma educada, mas com uma insistência que me deixava levemente desconfortável. Marcos, você já considerou uma abordagem mais sistemática para análise de falhas? Ou, não seria mais eficiente se padronizássemos esse processo? Inicialmente, interpretei essas questões como parte natural do processo de aprendizado. Era normal que alguém com formação em gestão moderna quisesse otimizar processos que haviam evoluído organicamente ao longo dos anos. Respondi às suas perguntas com paciência, explicando as razões históricas por trás de nossas metodologias e os resultados positivos que havíamos obtido. Mas Jéssica começou a insistir em mudanças mesmo quando eu demonstrava que nossos métodos atuais eram eficazes. Em uma reunião específica sobre procedimentos de teste, ela apresentou um novo protocolo que havia desenvolvido baseado em frameworks que aprendera no MBA. O protocolo era teoricamente sólido, mas ignorava completamente as particularidades técnicas dos nossos produtos. Jéssica, expliquei, esse protocolo funciona perfeitamente para produtos padronizados, mas nossos componentes são altamente customizados. Cada válvula tem especificações únicas que exigem testes específicos. Um protocolo rígido poderia comprometer nossa capacidade de detectar problemas sutis que só aparecem em condições específicas. Sua resposta me surpreendeu. Marcos, eu entendo sua preocupação, mas precisamos evoluir. Não podemos ficar presos a métodos antigos só porque funcionaram no passado. O mercado está cada vez mais competitivo e precisamos de mais eficiência. Aquela foi a primeira vez que senti uma tensão real entre nós. Não era apenas uma diferença de opinião técnica, era uma filosofia completamente diferente sobre como abordar nosso trabalho. Jéssica parecia ver nossos métodos estabelecidos como obstáculos ao progresso, enquanto eu os via como fundamentos testados e aprovados de nossa excelência. Durante as semanas seguintes, essa tensão só aumentou. Jéssica começou a implementar pequenas mudanças sem me consultar primeiro. Modificou alguns dos nossos formulários de relatório, alterou a frequência de certas inspeções e até reorganizou o layout do laboratório de testes. Individualmente, nenhuma dessas mudanças era problemática, mas juntas criaram uma sensação de que ela estava sistematicamente desmontando sistemas que eu havia ajudado a construir. O ponto de inflexão chegou durante uma reunião com um cliente importante, a Chevron.
Eles estavam considerando um contrato de 3,2 milhões de dólares para um novo projeto de expansão e queriam discutir especificações técnicas detalhadas. Eu havia me preparado extensamente para a reunião, revisando todos os aspectos técnicos do projeto e preparando soluções para os possíveis desafios. Jessica decidiu liderar a reunião. Como gerente executiva, era tecnicamente sua prerrogativa, mas tradicionalmente eu sempre conduzia as discussões técnicas com clientes porque tinha conhecimento especializado e os relacionamentos estabelecidos. Ela me apresentou como nosso especialista técnico e disse que eu estaria disponível para esclarecer detalhes técnicos conforme necessário. A reunião foi um desastre controlado. Jessica falava com confiança sobre capacidades de produção, prazos de entrega e aspectos comerciais, mas quando os engenheiros da Chevron fizeram perguntas técnicas específicas, ficou claro que ela não tinha conhecimento profundo suficiente para responder adequadamente. Ela constantemente me passava as perguntas, o que criava uma dinâmica estranha onde eu era o especialista e o subordinado. O pior momento veio quando o engenheiro-chefe da Chevron perguntou sobre nossa abordagem para lidar com corrosão por sulfeto de hidrogênio em ambientes de alta temperatura. Era exatamente o tipo de problema técnico complexo que eu havia resolvido dezenas de vezes e para o qual nossa empresa havia desenvolvido soluções proprietárias. Comecei a explicar nossa metodologia, mas Jéssica me interrompeu no meio da resposta. O que Marcos está dizendo, ela disse, é que temos protocolos padronizados para esses cenários que garantem total conformidade com as especificações. Não era isso que eu estava dizendo. Eu estava explicando nossa abordagem customizada, que ia além das especificações padrão. O engenheiro da Chevron ficou visivelmente confuso com a interrupção e a simplificação excessiva da resposta. Tentei retomar a explicação, mas Jessica novamente redirecionou a conversa para aspectos comerciais, dizendo que poderíamos detalhar os aspectos técnicos posteriormente. Saímos da reunião sem uma decisão definitiva da Chevron. Eles disseram que precisavam avaliar nossas propostas e entrariam em contato. Era uma resposta educada, que geralmente significava que não estavam convencidos. Em 10 anos conduzindo reuniões técnicas, eu raramente saía sem um comprometimento mais concreto. No caminho de volta para o escritório, Jessica estava entusiasmada com a reunião. Acho que correu muito bem. Eles pareceram impressionados com nossa abordagem profissional. Eu não concordava, mas decidi não confrontá-la naquele momento. Nos dias seguintes, minha preocupação se confirmou. O contato da Chevron ligou e disse que eles haviam decidido seguir com outro fornecedor. Quando perguntei sobre os motivos, ele foi diplomaticamente honesto. Vocês têm uma reputação técnica excelente, Marcos, mas na reunião ficamos com a impressão de que talvez não tivéssemos acesso direto à expertise técnica durante o projeto. Era exatamente o que eu havia temido. A Chevron queria garantia de que eu estaria diretamente envolvido no projeto, mas a forma como Jessica havia conduzido a reunião criara dúvida sobre minha autoridade e autonomia técnica. Perdemos um contrato de 3,2 milhões de dólares por causa de uma dinâmica de apresentação mal gerenciada. Quando relatei o feedback da Chevron para Jessica, a reação dela me surpreendeu completamente. Em vez de reconhecer que talvez devêssemos ajustar nossa abordagem para futuras reuniões, ela se tornou defensiva. Marcos, não podemos permitir que clientes ditem como organizamos nossa estrutura interna. Se eles querem trabalhar conosco, precisam confiar na nossa liderança. Aquele foi o momento em que percebi que tínhamos visões fundamentalmente diferentes sobre relacionamento com clientes e sobre o valor da expertise técnica. Para mim, o cliente estava pagando especificamente por minha experiência e conhecimento técnico. Para Jessica, o cliente estava contratando a empresa, e a hierarquia interna deveria ser respeitada, independentemente das preferências do cliente. Robert Chen ficou visivelmente abalado quando soube da perda do contrato da Chevron. Era apenas o segundo grande contrato que perdíamos nos últimos 5 anos, e o primeiro por motivos que não fossem puramente comerciais. Durante nossa reunião de revisão, ele perguntou diretamente o que havia acontecido. Jessica apresentou sua versão dos eventos, enfatizando que a Chevron havia feito exigências inadequadas sobre nossa estrutura organizacional e que não poderíamos comprometer nossa cadeia de comando para acomodar caprichos de cliente.
Ela estava genuinamente convencida de que havíamos feito a coisa certa. Quando Robert Chain me perguntou minha opinião, fiquei em uma posição delicada. Não queria contradizer Jessica abertamente, especialmente na frente de seu pai, mas também não podia permitir que uma narrativa incorreta se estabelecesse. Expliquei diplomaticamente que o cliente havia expressado preferência por comunicação técnica direta e que talvez pudéssemos desenvolver protocolos que atendessem tanto às suas necessidades quanto à nossa estrutura organizacional. Robert Chain me conhecia há tempo suficiente para ler na entrelinhas. Ele entendeu que havia mais complexidade na situação do que Jessica estava reconhecendo, mas, ao mesmo tempo, estava em uma posição impossível como pai e como gerente. Não podia simplesmente contradizer ou repreender sua filha na frente de um subordinado. A dinâmica no escritório mudou definitivamente após o incidente da Chevron. Jessica começou a me ver menos como um parceiro e mais como um subordinado que precisava ser gerenciado mais de perto. Ela implementou novos procedimentos que efetivamente centralizavam todas as comunicações externas através dela. Nenhum contato com o cliente poderia acontecer sem sua aprovação prévia. Simultaneamente, ela começou a questionar sistematicamente minhas decisões técnicas. Toda a metodologia que eu propunha precisava ser justificada através de apresentações formais. Todo o projeto precisava ser documentado segundo novos templates que ela havia criado. Era como se ela estivesse construindo um sistema burocrático ao redor do trabalho técnico que sempre havia fluído naturalmente. O impacto na produtividade foi imediato. Projetos que antes eu resolvia em algumas horas, agora levavam dias por causa dos novos procedimentos de documentação e aprovação. Clientes que estavam acostumados a ligar diretamente para mim com dúvidas técnicas, agora tinham que passar pela Jessica, que frequentemente não entendia a natureza urgente das questões. Durante uma conversa informal no corredor, Robert Chain me perguntou como estavam as coisas. Era uma pergunta aparentemente casual, mas percebi que ele estava genuinamente preocupado com os rumos da operação. "Está sendo um período de adaptação", respondi, "mas estamos encontrando nosso ritmo." Não era completamente verdade. Não estávamos encontrando nosso ritmo. Estávamos criando um novo ritmo que era significativamente menos eficiente e eficaz que o anterior. Mas eu estava ainda esperando que as coisas se acertassem com o tempo, que Jessica desenvolvesse mais confiança na minha expertise e relaxasse alguns dos controles excessivos. Eu ia descobrir que minha paciência e diplomacia estavam sendo interpretadas como fraqueza e que Jessica tinha planos muito mais ambiciosos para nossa parceria do que eu jamais havia imaginado. Março de 2020 trouxe mudanças que ninguém na Peterson Manufacturing antecipou. A pandemia de Covid-19 começou a afetar a economia global e a nossa indústria não ficou imune aos impactos. Refinarias reduziram projetos de expansão, contratos foram adiados e, pela primeira vez em uma década, enfrentávamos a possibilidade real de um trimestre com receitas significativamente menor. Jessica Chen viu na crise uma oportunidade para implementar mudanças ainda mais radicais na nossa operação. Durante uma reunião de liderança em meados de março, ela apresentou o que chamou de Plano de Otimização Operacional para Cenários de Incerteza. Era um documento de 40 páginas, repleto de gráficos, análises de fluxo de caixa e propostas de reestruturação que ela havia desenvolvido ao longo de várias semanas sem consultar ninguém da equipe técnica. O plano incluía consolidação de funções, automação de processos, terceirização de algumas atividades de suporte e, mais significativamente, a criação de uma nova estrutura hierárquica que centralizaria todas as decisões operacionais em uma única posição, obviamente, a dela. Robert Chen ficou impressionado com a profundidade da análise e com a proatividade de Jessica em responder rapidamente à crise emergente. Jessica antecipou problemas que ainda nem estávamos vendo claramente, ele comentou comigo após a reunião. Esse tipo de pensamento estratégico é exatamente o que precisamos em momentos como esse. Eu concordei superficialmente, mas por dentro estava preocupado com algumas das propostas mais radicais do plano. Uma das mudanças mais impactantes era a criação do que Jessica chamava de Centro de Comando Operacional. Todas as comunicações com clientes, fornecedores e parceiros passariam por esse centro, que seria gerenciado diretamente por ela. A justificativa era a eficiência. Em tempos de crise,
Não podemos nos dar ao luxo de ter múltiplas vozes falando com o mercado. Precisamos de uma comunicação coordenada e consistente. Na prática, isso significava que eu perderia completamente o contato direto com clientes que havia cultivado ao longo de uma década. Engenheiros de refinarias que costumavam me ligar diretamente para discutir problemas técnicos específicos, agora teriam que passar por um processo formal de agendamento através do centro de comando. Era uma burocratização extrema de relacionamentos que sempre funcionaram baseados em confiança mútua e comunicação direta. Quando questionei essa mudança durante uma reunião privada com Jessica, sua resposta foi reveladora. Marcos, eu entendo que você desenvolveu relacionamentos pessoais com alguns clientes, mas precisamos profissionalizar essas relações. A empresa não pode depender de vínculos pessoais. Precisamos de processos que funcionem independentemente de qualquer indivíduo específico. Era uma filosofia empresarial completamente alienígena para mim. Jessica estava disposta a sacrificar relacionamentos comerciais sólidos para manter a pureza do seu sistema administrativo. Para ela, o processo era mais importante que o resultado, a estrutura mais importante que a eficácia. Durante os meses seguintes, essa dinâmica se repetiu várias vezes. Clientes que estavam acostumados à nossa responsividade técnica encontravam barreiras burocráticas que os frustravam e os levavam a procurar alternativas. Jessica interpretava cada perda de cliente como otimização da base de clientes e foco em parceiros que verdadeiramente valorizam nossos processos profissionais. Robert Chen começou a ficar preocupado com a redução nas consultas técnicas, mas Jessica sempre tinha explicações plausíveis. A pandemia estava afetando todo o setor. Clientes estavam sendo mais cautelosos com gastos, o mercado estava em consolidação. Suas explicações eram tecnicamente corretas, mas ignoravam o fato de que estávamos perdendo market share para concorrentes que mantinham abordagens mais ágeis e orientadas a relacionamento. Em maio de 2020, Jessica anunciou a próxima etapa de sua reestruturação, a criação de equipes de excelência integrada. Era essencialmente uma reorganização que quebrava a estrutura departamental tradicional e criava grupos multifuncionais que reportariam diretamente a ela. Na prática, significava que todos os funcionários sêniores perderiam suas áreas de responsabilidade específica e se tornariam especialistas contributivos dentro dessas novas equipes. Para mim, especificamente, isso significava que não seria mais o gerente de desenvolvimento de produtos. Seria o especialista sênior em soluções técnicas da equipe de excelência em inovação. Parecia uma promoção no nome, mas era efetivamente uma remoção de autoridade gerencial e uma diluição de minha responsabilidade direta sobre projetos. Jessica apresentou essa mudança como uma evolução natural. Marcos, queremos aproveitar sua expertise técnica de forma mais estratégica. Em vez de você se preocupar com aspectos administrativos de gerenciamento, pode se focar completamente no que faz de melhor, resolver problemas técnicos complexos. Era uma argumentação sedutora, mas eu percebia a manipulação subjacente. Jessica estava sistematicamente removendo minha autoridade formal enquanto mantinha a narrativa de que estava me liberando para contribuir de forma mais valiosa. Era um rebaixamento disfarçado de otimização de recursos. A nova estrutura também introduziu um sistema de avaliação por pares, que Jessica chamava de feedback 360 contínuo. Todos os funcionários avaliariam todos os outros funcionários mensalmente, através de questionários padronizados que cobriam aspectos como colaboração, adaptabilidade, alinhamento com visão empresarial e contribuição para a excelência operacional. Na superfície, parecia um sistema progressivo de desenvolvimento profissional. Na prática, era um mecanismo de controle que permitia a Jessica identificar qualquer resistência à sua liderança e às suas mudanças. As perguntas eram formuladas de forma que respostas incorretas se tornavam evidências de problemas de atitude ou falta de comprometimento com a nova direção da empresa. Durante minha primeira avaliação sobre o novo sistema,
recebi feedback surpreendentemente negativo em várias categorias. Colegas que trabalhavam comigo há anos, de repente me avaliavam como resistente a mudanças e excessivamente apegado a métodos tradicionais. Era claro que havia uma campanha coordenada para criar uma narrativa negativa sobre minha adaptabilidade à nova cultura organizacional. O mais frustrante era que eu não podia questionar abertamente essas avaliações sem parecer defensivo ou problemático. Jessica havia criado um sistema que tornava qualquer resistência a evidência adicional dos problemas que o sistema supostamente estava identificando. Era um círculo vicioso perfeito. Quanto mais eu questionava as mudanças, mais elas pareciam justificadas. Robert Chain começou a me ver com outros olhos. Durante nossas conversas semanais, que anteriormente eram colaborativas e estratégicas, agora ele frequentemente mencionava a minha necessidade de desenvolver maior flexibilidade e minha importância de abraçar a evolução organizacional. Era claro que Jessica estava influenciando sua percepção sobre minha performance e minha atitude. Em junho de 2020, aconteceu algo que cristalizou completamente a nova dinâmica da empresa. A Shell nos procurou com um projeto extremamente complexo: desenvolver um sistema de válvulas para uma nova tecnologia de processamento que estava implementando. Era exatamente o tipo de desafio técnico inovador que sempre me motivava e para o qual nossa empresa tinha competências únicas. Jessica decidiu que seria ela quem lideraria todas as negociações e discussões técnicas com a Shell. Quando sugeri que minha experiência específica com projetos similares poderia ser valiosa, ela respondeu que era importante demonstrar nossa nova capacidade de liderança integrada e que minha função seria fornecer suporte técnico conforme necessário. As negociações duraram 3 semanas e foram um desastre técnico completo. Jessica falava com autoridade sobre capacidades que não tínhamos, prometia prazos que eram tecnicamente impossíveis e fazia concessões comerciais que comprometiam nossa lucratividade. Quando os engenheiros da Shell faziam perguntas técnicas específicas, ela me passava as perguntas, mas depois reinterpretava as minhas respostas através de sua própria linguagem corporativa. O projeto da Shell valia 4,1 milhões de dólares e representava uma oportunidade de estabelecer nossa empresa como líder em uma nova área tecnológica. Perdemos o contrato não por questões técnicas ou comerciais, mas porque a Shell perdeu confiança em nossa capacidade de executar algo que prometíamos. Eles nos disseram diplomaticamente que talvez nossos timelines de desenvolvimento fossem muito ambiciosos para suas necessidades atuais. Quando Robert Chain soube da perda do contrato da Shell, pela primeira vez viu uma expressão de verdadeira preocupação em seu rosto. 2 grandes contratos perdidos em 4 meses não era coincidência. Havia algo sistematicamente errado acontecendo, e mesmo sua confiança na reestruturação de Jessica começou a mostrar sinais de abalo. Durante a reunião de revisão pós-Shell, Jessica manteve sua narrativa de que o problema estava no mercado, não em nossa abordagem. O setor está passando por uma transformação. Clientes estão sendo excessivamente cautelosos e fazendo exigências irreais. Precisamos focar em parceiros que verdadeiramente entendem e valorizam nosso novo modelo operacional. Mas eu via nos olhos de Robert Chain que ele estava começando a questionar se o novo modelo operacional estava realmente funcionando. A empresa que ele havia ajudado a construir durante 2 décadas estava perdendo contratos que anteriormente ganhava com facilidade. A eficiência administrativa que Jessica havia prometido não estava se traduzindo em resultados comerciais positivos. Foi naquele momento que tomei uma decisão que mudaria completamente minha estratégia. Não podia mais esperar passivamente que a situação se resolvesse sozinha. Jessica não estava apenas mudando a cultura da empresa, ela estava destruindo sistematicamente a base de competências técnicas que tornava Peterson Manufacturing única no mercado.
Comecei a documentar meticulosamente cada perda de cliente, cada processo burocratizado, cada decisão técnica questionável. Não por vingança, porque percebi que alguém precisaria eventualmente prestar contas pelos resultados comerciais desastrosos que estavam se acumulando. E se chegasse esse momento, eu queria ter fatos, não opiniões, para apresentar. Não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir algo sobre Jessica que mudaria completamente minha compreensão de suas verdadeiras motivações e que me daria as ferramentas para salvar não só a minha carreira, mas toda a empresa. Julho de 2020 trouxe uma descoberta que transformaria completamente minha compreensão de tudo o que estava acontecendo em Peterson Manufacturing. Foi durante uma sexta-feira à noite, quando eu estava trabalhando até mais tarde para finalizar um relatório técnico que Jessica havia solicitado com prazo impossível, que o caso me levou a informações que Jessica definitivamente não queria que eu encontrasse. Eu estava usando o computador da sala de reuniões porque meu laptop estava com problemas técnicos e precisava acessar alguns arquivos do servidor da empresa. Jessica havia saído mais cedo naquele dia para um compromisso pessoal, mas tinha deixado sua seção do sistema aberta na máquina. Era uma violação básica de segurança que ela própria havia criticado em outros funcionários durante suas palestras sobre disciplina operacional. Inicialmente, tentei fazer logout de sua conta para acessar o sistema com minhas próprias credenciais, mas acabei clicando acidentalmente em uma pasta aberta em sua área de trabalho. O que vi me deixou completamente perplexo. A pasta se chamava Transição Estratégica, Confidencial, e continha dezenas de documentos que nunca havia visto antes. Minha primeira reação foi fechar tudo imediatamente e acessar minha própria conta. Não queria ser acusado de bisbilhotar arquivos confidenciais. Mas antes de conseguir fechar a janela, um nome de arquivo me chamou a atenção. Análise de Vulnerabilidades, M. Thompson. Era um documento sobre mim, especificamente sobre minhas supostas vulnerabilidades profissionais. A curiosidade venceu a cautela. Abri o documento e encontrei uma análise detalhada de 12 páginas sobre minha posição na empresa, minhas competências técnicas, meus relacionamentos com clientes e, mais perturbadoramente, um plano sistemático para reduzir dependência operacional da minha expertise. Era um manual sobre como me tornar dispensável. O documento incluía uma linha do tempo de 18 meses que detalhava cada etapa do processo. Mês 1 a 3, centralizar comunicações externas. Mês 4 a 6, implementar sistema documentação padronizada. Mês 7 a 9, redistribuir responsabilidades técnicas-chave. Mês 10 a 12, reduzir autoridade de tomada de decisão. Mês 13 a 15, criar narrativa de desempenho inadequado. Mês 16 a 18, executar transição para nova liderança técnica. Era um plano meticuloso para me afastar sistematicamente de todas as minhas funções essenciais, construir uma narrativa de que eu não era mais eficaz e eventualmente me substituir. Mais chocante ainda, o documento identificava especificamente quem seria minha substituta, a própria Jessica Chen, que se posicionaria como a nova diretora de inovação técnica da empresa. Continuei explorando a pasta e encontrei outros documentos igualmente reveladores. Havia um arquivo chamado Proposta de Reestruturação Organizacional FIMAL, que mostrava um organograma onde Jessica assumia praticamente todas as funções de liderança técnica e operacional da empresa, reportando diretamente ao Sr. William Peterson, o dono, efetivamente removendo seu próprio pai Roberts da estrutura de comando. Outro documento, intitulado Análise de ROI, Substituição de Pessoal Sênior, continha cálculos financeiros que justificavam a substituição de funcionários sênior por profissionais mais jovens e menos remunerados. O documento argumentava que funcionários sênior representavam custos desproporcionais e resistência cultural que impediam a modernização organizacional. O mais perturbador era um arquivo de e-mails que Jessica havia trocado com uma empresa de consultoria em recursos humanos de Dallas.
As mensagens discutiam estratégias legais para facilitar transições de pessoal e documentar adequadamente questões de performance para proteger a empresa de possíveis litígios trabalhistas. Era evidente que ela estava se preparando não apenas para me demitir, mas para fazer isso de uma forma que me deixasse sem recursos legais. Um e-mail específico me gelou o sangue. Jéssica escrevia para a consultora: "O funcionário em questão tem conhecimento técnico significativo e relacionamentos estabelecidos com clientes-chave. Precisamos de uma estratégia que minimize riscos de ele levar informações ou clientes para concorrentes. Sugerimos um processo gradual de isolamento, seguido de desligamento por justa causa, baseado em performance documentada." Era uma conspiração calculada para não apenas me demitir, mas para destruir minha reputação profissional, de forma que eu tivesse dificuldades para encontrar emprego na mesma indústria. Jéssica não estava apenas tentando assumir minha posição, ela estava tentando eliminar completamente minha capacidade de competir com ela no futuro. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. No fundo da pasta, encontrei um documento que mudou completamente minha compreensão das motivações de Jéssica. Era uma proposta detalhada para a venda da Peterson Manufacturing para um conglomerado industrial chamado Meridian Holdings, baseado em Nova York. A proposta incluía uma avaliação da empresa em $47 milhões e um plano de integração que transformaria a Peterson em uma subsidiária totalmente controlada da Meridian. O documento identificava Jéssica como a executiva local recomendada para gerenciar a transição e eventualmente assumir a liderança total da operação integrada. Era um golpe corporativo em câmera lenta. Jéssica não estava apenas tentando me remover para promover a sua própria carreira dentro da Peterson Manufacturing. Ela estava orquestrando a venda de toda a empresa para um conglomerado onde aparentemente já havia estabelecido conexões, posicionando-se como a executiva essencial para fazer a transição funcionar. O documento da Meridian Holdings incluía referências a análises de due diligence que Jéssica havia fornecido, incluindo avaliações detalhadas de ativos, competências técnicas, relacionamentos com clientes e vulnerabilidades operacionais. Era evidente que ela vinha fornecendo informações confidenciais da Peterson para potenciais compradores há meses, talvez anos. Uma seção específica do documento discutia a necessidade de streamlining da liderança técnica e a eliminação de dependências de conhecimento individualizado como pré-requisitos para uma integração operacional eficiente. Em linguagem corporativa educada, estavam dizendo que funcionários como eu, com conhecimento técnico profundo e relacionamentos estabelecidos, éramos obstáculos para transformar a Peterson em uma operação padronizada que pudesse ser facilmente absorvida por um conglomerado. Imprimi discretamente os documentos mais importantes e salvei cópias digitais em um pendrive que sempre carregava comigo. Não era tecnicamente legal acessar arquivos confidenciais, mas considerando que esses arquivos documentavam uma traição sistemática à empresa e aos seus funcionários, senti que tinha justificativa ética para preservar as evidências. Quando terminei de revisar todos os documentos, eram quase 11 da noite. Fiquei sentado na sala de reuniões vazia, tentando processar completamente o que eu havia descoberto. Durante meses, eu havia interpretado as ações de Jéssica como incompetência administrativa ou conflito de filosofias de gestão. Na realidade, cada movimento havia sido calculado como parte de um plano maior para facilitar a venda da empresa. A centralização das comunicações com clientes não era sobre eficiência. Era sobre demonstrar para potenciais compradores que os relacionamentos comerciais não dependiam de indivíduos específicos. A burocratização dos processos técnicos não era sobre padronização, era sobre tornar a operação facilmente replicável por executivos externos. A eliminação da minha autoridade não era sobre reestruturação organizacional, era sobre remover alguém que poderia questionar ou resistir a uma eventual venda. Tudo fazia sentido agora. A frieza com que Jéssica tratava a perda de clientes importantes, sua disposição de sacrificar relacionamentos comerciais estabelecidos, sua insistência em substituir processos que funcionavam por sistemas padronizados,
Nada disso era sobre melhorar a Peterson Manufacturing. Era sobre preparar a empresa para ser absorvida por outro grupo. Durante o fim de semana, revisei repetidamente toda a documentação que havia descoberto. Organizei cronologicamente as evidências e comecei a entender o escopo completo do que Jéssica estava executando. Não era apenas uma questão de ambição pessoal ou nepotismo familiar. Era uma operação complexa que envolvia traição corporativa, conflito de interesses e potencialmente várias violações legais. Robert Chen estava sendo traído pela própria filha. O Sr. William Peterson estava prestes a perder a empresa que construíra ao longo de décadas para um conglomerado que haveria apenas como um ativo financeiro. Funcionários leais como eu estavam sendo sistematicamente preparados para a eliminação, e clientes que confiavam na Peterson Manufacturing estavam sendo inconscientemente preparados para transferência a novos proprietários. Na segunda-feira seguinte, observei Jéssica com olhos completamente diferentes. Cada reunião que ela conduzia, cada processo que implementava, cada decisão que tomava adquiria um significado sinistro à luz do que eu agora sabia sobre suas verdadeiras motivações. Ela não estava tentando melhorar a empresa, estava tentando entregar a empresa. Durante uma reunião sobre otimização de custos operacionais, Jéssica apresentou propostas para terceirizar nossa área de pesquisa e desenvolvimento. Argumentou que era mais eficiente contratar consultores especializados quando necessário do que manter uma equipe interna de P&D. Para qualquer observador externo, parecia uma decisão administrativa racional. Para mim, era mais uma peça do quebra-cabeças, eliminar as competências internas que tornavam a Peterson Manufacturing única e difícil de replicar. Robert Chen aceitou a proposta de terceirização sem muito questionamento. Estava completamente cego para o fato de que sua filha estava sistematicamente desmontando os pilares competitivos da empresa que ele havia ajudado a construir. A confiança paternal o impedia de ver que Jéssica não estava agindo no melhor interesse da Peterson Manufacturing. Durante essa mesma semana, recebi uma ligação inesperada que mudaria completamente minha estratégia. Era de James Mitchell, um engenheiro sênior da ConocoPhillips que havia trabalhado comigo em vários projetos ao longo dos anos. Ele me ligou diretamente no celular, contornando o centro de comando operacional de Jéssica. Marcos, precisamos conversar pessoalmente. Algo muito estranho está acontecendo e envolve sua empresa. Marcamos um encontro para depois do trabalho, num restaurante discreto longe da Peterson Manufacturing. O que James me contou confirmou meus piores temores. A Meridian Holdings havia entrado em contato com a ConocoPhillips, oferecendo soluções integradas de componentes industriais, que incluíam produtos praticamente idênticos aos que a Peterson Manufacturing produzia. O representante da Meridian mencionou especificamente que estavam adquirindo capacidades técnicas especializadas no Texas e que em breve poderiam oferecer tudo o que nossos parceiros atuais oferecem, mas com escala e eficiência superiores. Marcos, James me olhou seriamente. Eles sabem detalhes técnicos específicos sobre projetos que fizemos exclusivamente com vocês. Sabem sobre modificações que você desenvolveu, sobre processos que são proprietários da Peterson Manufacturing. Alguém está vazando informações extremamente confidenciais. Era a confirmação externa de que Jéssica não estava apenas planejando vender a empresa. Ela estava ativamente fornecendo informações técnicas confidenciais para facilitar a integração. Era traição corporativa na pura definição. Naquele momento, tomei uma decisão que definiria não apenas minha carreira, mas todo o futuro da Peterson Manufacturing. Não podia mais esperar passivamente enquanto Jéssica executava seu plano. Tinha evidências sólidas de atividades que prejudicavam fundamentalmente a empresa e todos os seus funcionários. Era minha responsabilidade agir. Mas sabia que precisaria ser extremamente cauteloso. Jéssica havia se posicionado estrategicamente como a executiva moderna e eficiente, enquanto construía uma narrativa de que funcionários como eu eram resistentes a mudanças, apegados a métodos antiquados e potencialmente problemáticos para a evolução da empresa. Qualquer acusação que eu fizesse seria interpretada através dessa lente.
precisaria de uma abordagem que fosse irrefutável e que colocasse o foco nas evidências, não na minha palavra contra a dela. Mais importante ainda, precisaria proteger a fonte das informações de uma forma que não me expusesse a acusações de violação de confidencialidade ou acesso não autorizado aos sistemas da empresa. Durante 2 semanas, desenvolvi o que chamei mentalmente de Operação Transparência. Não era sobre vingança pessoal contra Jéssica, mas sim sobre salvar uma empresa que havia sido a minha vida profissional durante 12 anos e que empregava centenas de famílias na região de Houston. O primeiro elemento da estratégia era a verificação independente das informações que havia descoberto. Não podia basear minha ação apenas nos documentos encontrados no computador de Jéssica. Precisava confirmar que a Meridian Holdings realmente estava interessada na aquisição da Peterson Manufacturing e que Jéssica realmente estava facilitando essa transação. Através de James Mitchell, da ConocoPhillips, consegui o contato de um advogado especializado em fusões e aquisições corporativas em Houston. Mark Davidson era um profissional respeitado que havia trabalhado em dezenas de transações no setor industrial. Marquei uma consulta confidencial, pagando do meu próprio bolso, para entender melhor as implicações legais da situação. Mark disse após revisar cuidadosamente os documentos que eu havia trazido. Se essas informações são precisas, estamos falando de múltiplas violações de deveres fiduciários. Uma executiva da empresa não pode facilitar a venda da companhia para benefício próprio, sem conhecimento e autorização explícita dos proprietários. Ele explicou que Jéssica estava em uma posição de confiança, que criava obrigações legais específicas para com a Peterson Manufacturing e seus proprietários. Fornecer informações confidenciais para potenciais compradores, desenvolver estratégias para facilitar a aquisição sem autorização e posicionar-se para benefício pessoal na transação constituíam violações graves que poderiam resultar não apenas em demissão, mas em litígios civis e potencialmente criminais. O problema, Mark continuou, é que você obteve essas informações através de acesso não autorizado aos arquivos dela. Isso complica qualquer ação legal direta. Precisamos encontrar uma forma de legitimar essas informações através de canais apropriados. Era exatamente o que eu havia temido, mas Mark tinha uma sugestão interessante. Se você conseguir que a própria empresa investigue essas alegações através de processos internos apropriados, as evidências podem ser obtidas legitimamente durante a investigação. O segredo é apresentar informações suficientes para justificar uma investigação formal, sem revelar como você soube inicialmente. A estratégia que desenvolvemos era elegante em sua simplicidade. Em vez de acusar Jéssica diretamente, eu apresentaria preocupações sobre possíveis vulnerabilidades de segurança informacional que havia observado através do meu trabalho normal. Sugeriria uma auditoria de segurança que naturalmente descobriria as evidências de forma legítima. O segundo elemento da estratégia era o timing. Não podia agir precipitadamente, mas também não podia esperar muito tempo. Pelos documentos que havia visto, Jéssica estava acelerando seus planos. A Meridian Holdings esperava completar a due diligence até setembro e fazer uma oferta formal em outubro. Se eu esperasse muito tempo, a transação poderia avançar além do ponto onde poderia ser facilmente interrompida. Decidi que setembro seria o mês de ação, mas precisava preparar o terreno adequadamente durante agosto. Isso significava documentar meticulosamente qualquer atividade suspeita adicional, construir relacionamentos com funcionários-chave que poderiam ser testemunhas valiosas e posicionar-me como um funcionário preocupado com o bem-estar da empresa, não como alguém com motivações pessoais. Era a abertura que eu precisava. Durante uma reunião privada em sua sala, apresentei minhas preocupações de forma estruturada e profissional. Falei sobre perda de clientes, mudanças em processos que funcionavam bem, a velocidade excessiva das transformações organizacionais e a falta de transparência em algumas decisões financeiras. Robert, disse cuidadosamente, não estou questionando as competências de Jéssica ou suas intenções, mas estou preocupado que a velocidade das mudanças possa estar criando vulnerabilidades que não estamos percebendo. Talvez valesse a pena uma revisão independente de alguns desses processos, apenas para garantir que estamos protegendo adequadamente os interesses da empresa.
Robert Chen ficou pensativo por um longo momento. Marcus, você está sugerindo algum tipo de auditoria interna? Não necessariamente uma auditoria formal, respondi, mas talvez uma revisão de segurança e processos por alguém de fora da estrutura atual. Alguém que possa olhar objetivamente para as mudanças e avaliar se estão criando algum risco que não estamos vendo de dentro da empresa. Era uma sugestão que permitiria a descoberta legítima das atividades de Jessica sem que eu precisasse revelar como havia obtido as informações iniciais. Robert Chen concordou que fazia sentido e disse que conversaria com o Sr. William Peterson sobre contratar uma empresa especializada para fazer essa revisão. Durante a última semana de agosto, recebi uma ligação que confirmava que minha estratégia estava no caminho certo. Era de David Kim, um investigador corporativo especializado em segurança informacional que Mark Davidson havia recomendado. A Peterson Manufacturing havia contratado formalmente sua empresa para conduzir uma revisão de segurança e processos operacionais. Marcus, David disse, preciso marcar uma entrevista com você como parte da revisão. Entendo que você expressou algumas preocupações sobre possíveis vulnerabilidades nos processos atuais? Era um momento que eu havia preparado durante todo o mês anterior. David, tenho algumas observações que podem ser relevantes para sua revisão. Acredito que há padrões de atividade que merecem investigação mais detalhada. Marcamos uma reunião para a primeira semana de setembro. Seria o momento em que eu apresentaria oficialmente minhas preocupações através de canais apropriados, iniciando um processo de investigação que inevitavelmente descobriria a verdade sobre os planos de Jessica. Enquanto isso, Jessica continuava executando suas estratégias, aparentemente sem suspeitar que suas atividades estavam sendo observadas e documentadas. Ela implementou mais mudanças organizacionais, acelerou processos de terceirização e intensificou seus contatos com a consultoria externa. Durante uma reunião geral da empresa, Jessica apresentou o que chamou de Visão 2025 para Peterson Manufacturing. Era uma apresentação impressionante, que falava de modernização, eficiência, crescimento sustentável e posicionamento estratégico no mercado. Para funcionários que não sabiam do contexto completo, parecia uma liderança visionária. Para mim, sabendo a verdade, era uma apresentação sobre como tornar a Peterson Manufacturing mais atraente para compradores externos. Cada elemento da Visão 2025 correspondia diretamente às modificações que a Meridian Holdings havia identificado como necessárias para facilitar a aquisição. Ao final de agosto, eu estava completamente preparado para a fase seguinte da operação. Tinha evidências organizadas, estratégia legal definida, aliados internos identificados e um processo legítimo de investigação prestes a começar. Mais importante, tinha certeza moral de que estava fazendo a coisa certa para proteger uma empresa que havia sido construída através de décadas de trabalho honesto. Jessica Chen havia subestimado completamente o funcionário que tentava eliminar. Pensava que eu era apenas um obstáculo técnico a ser eliminado. Não percebia que eu também era alguém disposto a lutar pela integridade da empresa que considerava minha segunda casa. Era hora de mostrar para ela e para todos que experiência e lealdade ainda tinham valor no mundo corporativo e que traição sempre encontra uma forma de ser exposta. Setembro de 2020 chegou com a tensão de uma tempestade se formando no horizonte. David Kim, o investigador corporativo contratado pela Peterson Manufacturing, iniciou oficialmente sua revisão de segurança e processos operacionais na primeira segunda-feira do mês. Para a maioria dos funcionários, parecia uma auditoria de rotina. Para mim, era o início da fase mais crítica da operação que havia planejado durante todo o mês anterior. Minha entrevista com David estava marcada para quarta-feira, 9 de setembro, às 14h. Durante os 2 dias anteriores, observei cuidadosamente como Jessica reagiu à chegada do investigador. Sua confiança habitual parecia levemente abalada, mas ela mantinha a postura profissional impecável que sempre demonstrava em situações de pressão.
Jessica fez questão de receber pessoalmente David Kim e ofereceu total cooperação com a investigação. Queremos que você tenha acesso completo a tudo o que precisa, ela disse durante a reunião de apresentação. Transparência é fundamental para uma organização moderna e eficiente. Era uma performance convincente de executiva colaborativa. David Kim era um profissional experiente, ex-FBI, que havia se especializado em investigações corporativas após deixar o serviço federal. Tinha aproximadamente 55 anos, cabelos grisalhos e uma presença que inspirava confiança, sem ser intimidadora. Durante minha entrevista, ele me fez sentir confortável, enquanto mantinha um foco profissional absoluto. Marcos, entendo que você expressou algumas preocupações sobre possíveis vulnerabilidades nos processos atuais. Era um momento que eu havia preparado minuciosamente. Apresentei minhas preocupações de forma estruturada e factual, focando em padrões observáveis sem fazer acusações diretas. Falei sobre a perda inexplicável de clientes importantes, mudanças organizacionais que não pareciam alinhadas com práticas da indústria e processos de tomada de decisão que pareciam ignorar conhecimento técnico estabelecido. David, disse cuidadosamente, não estou sugerindo má-fé de parte de ninguém, mas estou preocupado que a velocidade das mudanças possa estar criando vulnerabilidades que não estamos percebendo. Por exemplo, temos perdido contratos importantes por razões que não fazem sentido do ponto de vista técnico ou comercial. David fez anotações detalhadas enquanto eu falava. Pode me dar exemplos específicos dessas perdas de contratos? Relatei em detalhes os casos da Chevron e da Shell, explicando como a nossa abordagem tradicional de relacionamento técnico direto havia sido substituída por um processo burocratizado que alienava clientes acostumados com a nossa responsividade. Expliquei como decisões técnicas estavam sendo tomadas por pessoas sem conhecimento especializado adequado. Além disso, continuei, estou observando solicitações incomuns de informações detalhadas sobre nossas operações, processos proprietários e relacionamentos comerciais. Individualmente, cada solicitação tem justificativa plausível, mas coletivamente criam uma imagem muito detalhada da empresa que parece ir além das necessidades de gestão interna. David se mostrou particularmente interessado nesse ponto. Que tipo de informações especificamente? Expliquei sobre os relatórios financeiros detalhados que Linda Washington estava sendo solicitada a produzir, as análises de processos técnicos que pareciam mais voltadas para a documentação externa do que para a otimização interna, e as avaliações de relacionamentos com clientes que incluíam informações comerciais confidenciais. Marcos, você tem alguma teoria sobre por que essas informações estariam sendo solicitadas? Honestamente, David, espero estar errado, mas o padrão me lembra processos de due diligence que empresas conduzem quando estão considerando fusões ou aquisições. Pode ser coincidência, mas achei que valia a pena mencionar para sua investigação. Era uma sugestão sutil que direcionava David para investigar exatamente o que eu sabia que ele encontraria, sem que eu precisasse revelar como havia obtido essa informação inicialmente. David fez mais anotações e disse que investigaria essas possibilidades. Durante as 2 horas seguintes, David me fez perguntas detalhadas sobre processos específicos, cronologia de mudanças organizacionais e minha percepção sobre a reação de outros funcionários às transformações. Respondi tudo com honestidade completa, mas sempre focando em observações factuais em vez de interpretações pessoais. Marcos, você acredita que outros funcionários compartilham suas preocupações? Sim, David. Vários colegas sêniores expressaram frustração com mudanças que parecem estar prejudicando nossa eficácia operacional. Sarah Martinez, do RH, Tom Bradley, de Vendas, e Linda Washington, da Controladoria, mencionaram preocupações específicas. Acredito que eles seriam fontes valiosas para sua investigação. David confirmou que já tinha essas pessoas na sua lista de entrevistados. Uma última pergunta, Marcos. Se suas preocupações se confirmarem, qual você acredita que seria o melhor resultado para a empresa?
David, minha única preocupação é proteger a Peterson Manufacturing e seus funcionários. Se houver problemas, quero que sejam identificados e corrigidos através dos canais apropriados. Não tenho agenda pessoal além de preservar a integridade da empresa, que tem sido minha vida profissional durante 12 anos. Após minha entrevista, David continuou sua investigação com outros funcionários. Durante os dias seguintes, observei discretamente como a atmosfera na empresa começou a mudar. Funcionários estavam sendo entrevistados em ordem aparentemente aleatória, mas percebi que David estava sendo estratégico na sua abordagem. Sarah Martinez, do RH, foi entrevistada na quinta-feira, e após a sessão, ela parecia visivelmente aliviada. Durante uma conversa casual no corredor, ela me disse: Marcos, finalmente alguém está fazendo as perguntas certas sobre o que está acontecendo aqui. Eu estava começando a achar que era só eu que estava vendo problemas. Tom Bradley teve uma reação similar após a sua entrevista na sexta-feira. Cara, esse investigador é bom. Ele fez perguntas que me fizeram perceber padrões que eu estava vendo, mas não estava conectando conscientemente. Linda Washington, entrevistada na segunda-feira seguinte, foi ainda mais direta. Marcos, esse David Kim sabe exatamente o que está procurando. As perguntas que ele fez sobre os relatórios financeiros que produzi foram muito específicas. Alguém deve ter dado informações detalhadas para ele saber onde procurar. Era evidente que David estava conduzindo uma investigação sistemática e que as informações que eu havia fornecido estavam direcionando-o para as áreas certas. Mais importante, outros funcionários estavam confirmando independentemente as preocupações que eu havia expressado. Durante a segunda semana de setembro, David solicitou acesso aos sistemas de informação da empresa para conduzir o que chamou de auditoria de segurança digital. Jessica aprovou prontamente o acesso, provavelmente porque recusar pareceria suspeito. Era exatamente o que eu havia esperado. Com acesso legítimo aos sistemas, David poderia descobrir os documentos confidenciais que eu havia encontrado acidentalmente, mas agora através de canais completamente apropriados. A investigação que eu havia iniciado através de meios questionáveis estava se legitimando através de processos corporativos padrão. Na quarta-feira, 16 de setembro, David me procurou para uma segunda entrevista. Desta vez, sua expressão era mais séria, mais focada. Marcos, precisa esclarecer alguns pontos sobre as preocupações que você expressou na semana passada. Durante essa segunda conversa, David fez perguntas muito mais específicas sobre cronologia, processos de tomada de decisão e relacionamentos entre diferentes mudanças organizacionais. Era claro que ele havia encontrado evidências que confirmavam minhas preocupações iniciais. Marcos, durante sua experiência na empresa, você já observou situações onde informações confidenciais poderiam ter sido compartilhadas inadequadamente com partes externas? Era uma pergunta que indicava que David havia descoberto exatamente o que eu esperava que ele encontrasse. Marcos, não tenho conhecimento direto de vazamentos específicos, mas posso dizer que nossos procedimentos de segurança informacional se tornaram menos rigorosos nos últimos meses. Há mais pessoas com acesso a informações sensíveis e menos controles sobre como essas informações são utilizadas. Você pode ser mais específico sobre quais procedimentos mudaram? Expliquei como Jessica havia centralizado o acesso a informações confidenciais, mas paradoxalmente havia expandido o número de pessoas que tinham acesso a esses dados. Mencionei a contratação de consultores externos que receberam acesso a informações proprietárias sem os protocolos de confidencialidade que tradicionalmente utilizávamos. David fez anotações extensas durante toda a conversa. No final da entrevista, ele me disse algo que confirmou que a investigação estava progredindo na direção certa. Marcos, talvez eu não esteja autorizado a discutir detalhes da investigação, mas posso dizer que suas preocupações iniciais estão se mostrando bem fundamentadas. Continue fazendo seu trabalho normalmente, mas mantenha-se disponível para possíveis entrevistas adicionais. Durante o resto da semana, a tensão na empresa aumentou perceptivelmente. Jessica começou a fazer perguntas sobre o progresso da investigação, mas David mantinha completa confidencialidade sobre suas descobertas. Funcionários começaram a especular sobre o que o investigador estava encontrando.
Na sexta-feira, 18 de setembro, aconteceu algo que acelerou dramaticamente o cronograma de toda a situação. David solicitou uma reunião urgente com Robert Chen e o Sr. William Peterson. A reunião foi marcada para segunda-feira, 21 de setembro, e Jessica não foi incluída na lista de participantes. Era um sinal inequívoco de que David havia descoberto informações sérias que precisavam ser comunicadas diretamente à liderança sênior da empresa, sem a presença da pessoa que estava sendo investigada. Para mim, significava que a fase de investigação silenciosa estava chegando ao fim e que a fase de confrontação estava prestes a começar. Durante o fim de semana, observei Jessica cuidadosamente. Sua confiança habitual estava claramente abalada. Ela passou sábado no escritório, supostamente colocando projetos em dia, mas eu suspeitava que estava tentando verificar se havia evidências comprometedoras que pudessem ser descobertas durante a investigação. Era tarde demais para qualquer tentativa de encobrimento. David King havia conduzido uma investigação profissional e sistemática que havia descoberto não apenas os documentos que eu havia encontrado acidentalmente, mas provavelmente muito mais evidências através de suas próprias técnicas investigativas. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório sabendo que seria um dia decisivo. A reunião de David com Robert Chen e Sr. William Peterson estava marcada para as 10 da manhã. Às 11h30, vi David saindo da sala de reuniões com uma expressão grave. Robert Chen e Sr. William Peterson permaneceram na sala por mais 1 hora, claramente discutindo as implicações do que haviam acabado de descobrir. Às 14h, Jessica foi chamada para uma reunião urgente na sala da diretoria. Ela entrou confiante, mas quando saiu, 40 minutos depois, sua expressão havia mudado completamente. Pela primeira vez desde que chegara a Peterson Manufacturing, Jessica Chen parecia verdadeiramente preocupada. Era evidente que as evidências haviam sido apresentadas e que confrontações diretas haviam começado. A investigação cuidadosa que eu havia iniciado através da estratégia de auditoria de segurança havia descoberto a verdade completa sobre os planos de Jessica. Agora, restava ver como ela reagiria quando percebesse que sua traição havia sido completamente exposta e que todos os seus planos cuidadosamente elaborados estavam desmoronando ao redor dela. Terça-feira, 22 de setembro de 2020, amanheceu com uma atmosfera completamente diferente na Peterson Manufacturing. A tensão acumulada durante semanas de investigação silenciosa estava prestes a explodir em confrontação aberta. Jessica Chen chegou ao escritório com 2 horas de atraso, algo completamente fora de seu padrão habitual de pontualidade obsessiva. Durante a noite anterior, ela havia passado horas tentando entender exatamente o que David King havia descoberto e apresentado à liderança da empresa. Suas tentativas de obter informações através de Robert Chen haviam sido infrutíferas. Ele mantinha um silêncio profissional absoluto sobre o conteúdo da investigação, dizendo apenas que questões sérias precisavam ser resolvidas através de canais apropriados. Às 9h30 da manhã, Jessica recebeu uma convocação formal para comparecer a uma reunião na sala da diretoria, às 10 horas. Com a presença de Robert Chen, Sr. William Peterson, David King e um advogado externo da empresa. Era o tipo de convocação que qualquer executivo experiente reconheceria como prelúdio para uma confrontação disciplinar grave. Eu estava em minha mesa quando Jessica passou pelo corredor a caminho da reunião. Pela primeira vez desde que a conhecia, ela parecia genuinamente nervosa. A confiança inabalável que sempre demonstrava havia sido substituída por uma tensão visível que ela tentava, sem muito sucesso, disfarçar através de postura profissional rígida. A reunião durou 3 horas. Durante esse tempo, o escritório inteiro funcionava em uma atmosfera de expectativa tensa. Funcionários conversavam em sussurros, especulando sobre o que estava acontecendo na sala da diretoria. Sarah Martinez passou por minha mesa 2 vezes, claramente preocupada, mas sem dizer nada diretamente. Às 13h15, a porta da sala de reuniões se abriu. David King saiu primeiro, com expressão neutra. O advogado da empresa o seguiu, carregando uma pasta volumosa. Robert Chen apareceu na sequência, visivelmente abalado, com a expressão de alguém que havia acabado de descobrir uma traição profunda.
Sr. William Patterson emergiu por último, apoiando-se pesadamente em sua bengala. Aos 74 anos, ele raramente participava de reuniões operacionais, preferindo deixar a gestão cotidiana para Robert Chen. Sua presença naquela reunião indicava que as questões discutidas eram de importância existencial para a empresa, que ele havia construído ao longo de décadas. Jessica não saiu da sala imediatamente. Ficou lá por mais 15 minutos, aparentemente tentando processar o que havia acabado de acontecer. Quando finalmente emergiu, sua transformação era dramática. A executiva confiante e controlada havia sido substituída por uma mulher visivelmente abalada, com o rosto pálido e expressão de quem acabara de ver sua carreira desmoronar completamente. Ela caminhou diretamente para sua sala, evitando contato visual com qualquer funcionário. 15 minutos depois, saiu carregando uma caixa de papelão com seus pertences pessoais. Não houve despedidas, não houve explicações, não houve cerimônia. Jessica Chen simplesmente desapareceu da Patterson Manufacturing como se nunca tivesse existido. Às 14h30, Robert Chen enviou um e-mail para todos os funcionários. Comunicamos que Jessica Chen deixou a Patterson Manufacturing com efeito imediato. Mudanças organizacionais decorrentes serão comunicadas nos próximos dias. Agradecemos a paciência de todos durante esse período de transição. Era uma comunicação seca e formal, que não explicava nada, mas dizia tudo. Funcionários experientes entenderam imediatamente que Jessica havia sido demitida por motivos graves o suficiente para justificar a remoção sumária sem período de transição. 1 hora depois do e-mail de Robert Chen, recebi uma mensagem pedindo para comparecer à sua sala. Era um momento que eu havia antecipado durante semanas, mas ainda sentia uma mistura de ansiedade e alívio enquanto caminhava pelo corredor. Robert Chen estava sentado atrás de sua mesa, mas parecia ter envelhecido anos em apenas algumas horas. A descoberta de que sua própria filha havia traído não apenas a empresa, mas também a confiança pessoal que ele havia depositado nela, era visível em cada linha de sua expressão. Marcos, preciso conversar com você sobre algumas coisas que descobrimos durante a investigação. Ele saiu. Por um momento, senti um flash de pânico. Será que David Kim havia descoberto como eu havia obtido inicialmente as informações sobre os planos de Jessica? Será que minha estratégia de legitimar as evidências através de auditoria oficial havia falhado? Marcos? Robert continuou. David Kim nos informou que você foi fundamental para identificar vulnerabilidades que poderiam ter destruído completamente nossa empresa. Suas preocupações iniciais direcionaram a investigação para questões que, de outra forma, poderiam ter passado despercebidas até ser tarde demais. Era exatamente o oposto do que eu havia temido. Em vez de ser questionado sobre métodos questionáveis, estava sendo reconhecido por ter salvado a empresa através de canais apropriados. Robert, respondi cuidadosamente. Apenas expressei preocupações genuínas sobre padrões que observei. David Kim e sua equipe fizeram todo o trabalho investigativo real. Marcos, não seja modesto. David nos disse que suas observações foram específicas demais e direcionadas demais para serem coincidência. Você sabia que havia problemas sérios e teve a sabedoria de reportá-los através dos canais corretos, em vez de tentar lidar com eles sozinho. Robert Chen então me contou o que David Kim havia descoberto durante a investigação oficial. As evidências eram ainda mais abrangentes do que eu havia imaginado. Jessica não apenas estava facilitando a venda da Patterson Manufacturing para a Meridian Holdings, ela estava ativamente sabotando relacionamentos com clientes para reduzir o valor da empresa e tornar a aquisição mais atraente. Marcos, ela estava deliberadamente perdendo contratos para enfraquecer nossa posição de negociação. O objetivo era forçar uma venda em condições desfavoráveis, onde ela se posicionaria como a executiva essencial para gerenciar a transição. Era uma traição ainda mais complexa e calculada do que eu havia compreendido inicialmente. Jessica não estava apenas traindo a empresa, estava manipulando ativamente o mercado para criar condições que beneficiariam seus próprios planos de carreira. Há mais, Robert continuou.
David descobriu que ela estava fornecendo informações confidenciais sobre nossos processos técnicos proprietários para consultores que trabalham para os nossos concorrentes. Algumas das inovações que você desenvolveu ao longo dos anos estavam sendo oferecidas a outras empresas através de canais que ela havia estabelecido. Essa revelação me atingiu como um soco no estômago. Não era apenas uma questão de traição corporativa, era roubo intelectual direto. Anos do meu trabalho técnico estavam sendo monetizados por Jéssica através de esquemas que eu nem havia imaginado. Marcos, isso significa que nossos concorrentes têm acesso a metodologias que desenvolvemos internamente? Alguns deles, sim. David está trabalhando com nossos advogados para determinar o escopo completo do vazamento e nossas opções legais. Mas posso te garantir que Jéssica vai enfrentar consequências criminais, não apenas civis. Robert Chen então me fez uma pergunta que mudou completamente minha perspectiva sobre o futuro. Marcos, com Jéssica fora da empresa, precisamos reestruturar completamente nossa liderança operacional. Sr. William Peterson e eu gostaríamos que você assumisse a posição de diretor de operações, reportando diretamente a mim, com autoridade total sobre todas as funções técnicas e operacionais da empresa. Era uma promoção que ia muito além de qualquer coisa que eu havia imaginado possível. Não apenas estava recuperando minha posição anterior, estava sendo elevado a um nível de liderança que nunca havia existido na empresa. Robert, é uma honra enorme, mas preciso perguntar, como isso afetará nossa relação pessoal? Sei que Jéssica era sua filha e não quero que nossa parceria profissional seja complicada por questões familiares. A resposta de Robert Chen foi direta e emocionalmente carregada. Marcos, Jéssica fez suas próprias escolhas. Ela traiu não apenas a empresa, mas também os valores que eu tentei ensinar a ela durante toda a vida. Você demonstrou exatamente o tipo de integridade e lealdade que ela deveria ter mostrado. Se há alguém em quem eu confio para ajudar a reconstruir o que ela quase destruiu, é você. Aceitei a posição imediatamente. Não era apenas uma oportunidade de carreira, era uma chance de ajudar a restaurar a Peterson Manufacturing aos princípios e práticas que havia tornado uma empresa respeitada na indústria. Durante as semanas seguintes, trabalhamos incansavelmente para desfazer os danos que Jéssica havia causado. Restabelecemos contatos diretos com clientes que haviam sido alienados pelos novos processos burocráticos. Cancelamos contratos com consultores externos que estavam fornecendo informações para concorrentes. Implementamos novos protocolos de segurança informacional que impediriam vazamentos futuros. O processo de reconstrução revelou a extensão completa da sabotagem sistemática que Jéssica havia executado. Ela havia manipulado relatórios de produtividade para fazer a empresa parecer menos eficiente. Havia operado propostas técnicas para torná-las menos competitivas. Havia até mesmo sabotado relacionamentos internos entre funcionários para criar um ambiente de trabalho menos coeso. 3 meses depois da demissão de Jéssica, a Peterson Manufacturing não apenas havia recuperado sua estabilidade operacional, mas estava performando melhor do que havia em anos. Recuperamos contratos que havíamos perdido, desenvolvemos novos relacionamentos comerciais baseados na confiança técnica que sempre havia sido nossa marca registrada. Implementamos inovações que haviam sido bloqueadas durante o período de sabotagem sistemática. Em dezembro de 2020, Sr. William Peterson me chamou para uma reunião privada. Aos 74 anos, ele havia decidido iniciar um processo de transição gradual de propriedade da empresa, transferindo ações para funcionários-chave que demonstrassem comprometimento de longo prazo com os valores e objetivos da Peterson Manufacturing. Marcos, você não apenas salvou minha empresa, você salvou o legado que eu construí ao longo de 40 anos. Quero que você tenha participação societária significativa na Peterson Manufacturing. Você merece ser mais que um funcionário. Você merece ser um parceiro. Era um reconhecimento que ia muito além de compensação financeira. Era um voto de confiança absoluta em minha integridade e competência, vindo do homem que havia construído a empresa do zero. A ironia da situação não passou despercebida. Jéssica tentou me eliminar para se posicionar como sucessora natural da liderança da empresa. Em vez disso,
Suas ações criminosas haviam resultado na minha elevação a uma posição de liderança e propriedade que ela jamais poderia ter alcançado através de meios legítimos. 6 meses depois, recebemos a notícia de que Jessica Chen havia sido indiciada por múltiplos crimes relacionados à traição corporativa, roubo de propriedade intelectual e fraude. Ela enfrentaria não apenas processos criminais, mas também litígios civis que poderiam resultar em pagamentos de milhões de dólares em damages. Robert Chen ficou visivelmente aliviado quando o processo legal foi finalizado. Marcus, ele me disse, durante meses me culpei por não ter percebido o que Jessica estava fazendo, mas percebi que ela era simplesmente melhor em esconder suas verdadeiras intenções do que eu era em detectá-las. Você teve a coragem de agir quando viu que algo estava errado. A Peterson Manufacturing não apenas sobreviveu à traição de Jessica Chen. Emergiu mais forte, mais unida e mais bem posicionada para o futuro do que havia estado em anos. Provamos que integridade e competência técnica ainda tinham valor no mundo corporativo e que traição, por mais sofisticada que seja, eventualmente encontra uma forma de ser exposta. 2 anos depois dos eventos que mudaram completamente minha vida e a Peterson Manufacturing, posso olhar para trás e entender perfeitamente como cada peça do quebra-cabeça se encaixou para criar uma história de justiça corporativa que ainda me surpreende em sua completude. É março de 2022 e eu estou sentado em minha nova sala como diretor de operações e sócio minoritário da Peterson Manufacturing, observando pela janela uma empresa que não apenas sobreviveu a uma tentativa de destruição sistemática, mas emergiu mais forte e mais próspera do que jamais havia sido em seus 40 anos de existência. Os números falam por si mesmos. Nossa receita anual cresceu 34% desde a saída de Jessica Chen. Recuperamos todos os clientes que havíamos perdido durante sua gestão e conquistamos dezenas de novos contratos baseados na reputação renovada de excelência técnica e confiabilidade. Nossa equipe expandiu de 380 para 520 funcionários, todos trabalhando em um ambiente de transparência e meritocracia que Jessica havia tentado destruir. Mas os números são apenas parte da história. A transformação cultural da Peterson Manufacturing foi ainda mais significativa que o crescimento financeiro. Eliminamos completamente a atmosfera de medo e incerteza que havia se desenvolvido durante o período de sabotagem sistemática. Funcionários voltaram a se sentir valorizados por suas competências e experiência, não ameaçados por mudanças arbitrárias ou políticas internas. Robert Chen passou por um processo de healing pessoal que foi difícil de observar, mas essencial para sua recuperação como líder e como pai. A traição de Jessica havia abalado profundamente sua confiança em seu próprio julgamento, especialmente em questões que envolviam família e negócios. Durante meses, ele questionou cada decisão que havia tomado relacionada à contratação e promoção de Jessica. Marcus, ele me disse durante uma de nossas conversas semanais no início de 2021, como um pai pode estar tão cego para a verdadeira natureza de sua própria filha? Como pude interpretar ambição doentia como liderança visionária? Era uma pergunta para a qual não havia resposta fácil ou consoladora. Jessica havia se tornado extremamente habilidosa em manipular não apenas situações profissionais, mas também relacionamentos familiares. Ela sabia exatamente como apresentar suas ações para maximizar o apoio paternal enquanto escondia suas verdadeiras motivações. Robert, você viu em Jessica o que qualquer pai esperançoso veria: inteligência, ambição e potencial para continuar o legado familiar. Ela explorou deliberadamente essa expectativa. A falha não foi sua ao acreditar nela, foi dela ao trair essa confiança. O processo de cura de Robert foi gradual, mas completo. Ele restabeleceu sua confiança como líder através de decisões que priorizavam transparência, meritocracia e construção de consenso. Implementamos sistemas de checks and balances que impediriam que qualquer indivíduo, independentemente de relacionamentos familiares, concentrasse poder suficiente para prejudicar a empresa.
Sr. William Peterson, aos 76 anos, experimentou uma renovação de energia e propósito que surpreendeu a todos. A quase destruição da empresa que ele havia construído do zero o motivou a se envolver mais ativamente na liderança estratégica. Ele passou a visitar a fábrica semanalmente, conversando com funcionários de todos os níveis e demonstrando o tipo de liderança acessível que havia sido sua marca registrada décadas antes. Marcos, ele me disse durante uma dessas visitas, Jessica quase me roubou a chance de ver minha empresa prosperar por mais alguns anos. Agora quero aproveitar cada momento para garantir que ela continue forte muito depois que eu não estiver mais aqui. Essa renovação de engajamento do Sr. Peterson resultou nas decisões mais progressistas da história da empresa. Ele implementou um programa de participação nos lucros que beneficiava todos os funcionários, não apenas a liderança. Criou um fundo de educação que pagava cursos de especialização para funcionários que demonstrassem potencial de liderança. Estabeleceu protocolos de sucessão que garantiriam transição suave de liderança baseada em mérito, não em relacionamentos familiares. Para mim, pessoalmente, os 2 anos seguintes foram transformadores em formas que vão muito além de crescimento profissional. Descobri que liderar uma empresa durante recuperação de crise requer skills e competências completamente diferentes das necessárias para a excellence técnica. Tive que aprender gestão de pessoas, estratégia comercial, negociação com fornecedores e dezenas de outras competências que nunca havia desenvolvido como especialista técnico. A transição foi desafiadora, mas extremamente gratificante. Cada problema que resolvia, cada processo que otimizava, cada relacionamento comercial que restaurava contribuía para desfazer os danos que Jessica havia causado. Era como reconstruir uma obra de arte que havia sido deliberadamente vandalizada, mas com a oportunidade de torná-la ainda mais bela do que o original. Uma das decisões mais satisfatórias que tomei como diretor de operações foi recontratar 3 funcionários experientes que Jessica havia forçado a sair durante sua campanha de modernização da força de trabalho. Sarah Martinez voltou como diretora de recursos humanos com autoridade expandida para proteger funcionários contra manipulações futuras. Tom Bradley retornou como vice-presidente de vendas, trazendo consigo relações comerciais valiosas que havia mantido durante seu período fora da empresa. Linda Washington, nossa antiga controladora, aceitou voltar como Chief Financial Officer, uma posição criada especificamente para garantir transparência financeira absoluta e impedir qualquer manipulação de dados que pudesse facilitar traição corporativa futura. Cada um desses retornos foi celebrado por funcionários que haviam ficado, demonstrando como a cultura tóxica criada por Jessica havia sido completamente eliminada. O aspecto mais gratificante da recuperação da Peterson Manufacturing foi restaurar relacionamentos com clientes que haviam sido danificados pela abordagem burocrática e impessoal de Jessica. Clientes como a Chevron, Phillips 66 e Shell, que haviam se afastado durante o período de sabotagem, não apenas retornaram, mas trouxeram projetos ainda maiores e mais complexos. James Mitchell, da ConocoPhillips, que havia me alertado inicialmente sobre vazamentos de informação, tornou-se um dos nossos maiores defensores no mercado. Marcos, ele me disse durante uma reunião de renovação de contrato, a Peterson Manufacturing hoje é o que sempre deveria ter sido, uma empresa técnica de excelência, liderada por pessoas que realmente entendem a indústria. Esses relacionamentos restaurados resultaram no maior contrato da história da empresa, um projeto de 8,7 milhões de dólares com um consórcio de refinarias do Golfo do México para desenvolver um sistema completo de válvulas para uma nova tecnologia de processamento de petróleo. Era exatamente o tipo de projeto tecnicamente desafiador e comercialmente lucrativo que Jessica havia sabotado durante sua gestão. O desenvolvimento desse projeto me permitiu retornar às minhas raízes como inovador técnico, mas agora com autoridade e recursos para implementar soluções em escala muito maior. Nossa equipe de engenharia, fortalecida por novos talentos e equipamentos de ponta, desenvolveu modificações revolucionárias que estabeleceram novos padrões na indústria para eficiência e durabilidade.
Em setembro de 2021, exatamente um ano após a exposição de Jessica, a Peterson Manufacturing recebeu o prêmio de Inovação Técnica do Ano da American Petroleum Institute. Era um reconhecimento que validava não apenas nossa recuperação operacional, mas nossa posição como líder tecnológico na indústria de componentes para refinarias. Durante a cerimônia de premiação, Sr. William Peterson fez um discurso que resumiu perfeitamente a jornada que havíamos percorrido. Esta empresa quase foi destruída por alguém que confundiu manipulação com liderança. Hoje estamos mais fortes porque redescobrimos que True Excellence vem de integridade, competência e dedicação ao bem comum, não de ambição pessoal desenfreada. O destino de Jessica serve como um lembrete permanente de que traição corporativa sempre encontra uma forma de ser exposta. Os processos criminais resultaram em uma sentença de 4 anos de prisão por fraude corporativa e roubo de propriedade intelectual. Os litígios civis resultaram em uma ordem de restituição de 2,3 milhões de dólares, praticamente garantindo que ela nunca se recuperará financially dos crimes que cometeu. Mais significativamente, Jessica foi permanente banida de exercer funções executivas em empresas públicas ou privadas que recebam investimentos federais. Sua carreira em gestão corporativa foi efetivamente terminada e sua reputação profissional foi destruída, de forma que a impedirá de encontrar posições de liderança em qualquer setor relacionado. Robert Chan mantém contato mínimo com Jessica, principalmente através de advogados e para questões relacionadas aos processos legais. A relação pai-filha foi irreparavelmente danificada pela traição, mas Robert encontrou paz aceitando que Jessica fez suas próprias escolhas e deve viver com as consequências. Marcos, ele me disse recentemente, aprendi que amar alguém não significa protegê-lo das consequências de suas ações. Jessica precisa enfrentar o que fez e eu preciso seguir em frente protegendo a empresa e os funcionários que permaneceram leais. Hoje, em março de 2022, quando reflito sobre toda essa experiência, percebo que ela me ensinou lições que vão muito além de gestão corporativa ou navegação de políticas de escritório. Aprendi que integridade não é apenas sobre fazer a coisa certa quando é fácil, mas sobre ter coragem para agir quando fazer a coisa certa é arriscado e potencialmente custoso. Aprendi que competência técnica, por mais valiosa que seja, precisa ser complementada por wisdom sobre natureza humana e dinâmicas organizacionais. Aprendi que lealdade verdadeira é para princípios e valores, não para indivíduos que podem traí-los. Mais importante, aprendi que em um mundo onde manipulação e desonestidade às vezes parecem ser recompensadas, paciência e estratégia temporal podem ser armas poderosas para protecting what matters. Não precisei me tornar corrupto para derrotar corrupção. Precisei me tornar mais inteligente e mais determinado. A Peterson Manufacturing hoje emprega 520 pessoas que trabalham em um ambiente de fairness, transparency e mutual respect. Servimos clientes em todo o continente norte-americano com produtos que representam o estado da arte em engenharia de precisão. Geramos lucros que são partilhados equitativamente entre proprietários, gestores e funcionários. É uma empresa que qualquer pessoa poderia orgulhosamente chamar de home professional. É uma empresa que prova que business success e ethical behavior não apenas são compatíveis, mas são mutuamente reforçantes. Jessica Chen tentou me destruir para avançar sua própria agenda corrupta. Em vez disso, suas ações me forçaram a descobrir strengths que eu não sabia que possuía e a desenvolver skills que me tornaram um líder mais efetivo do que jamais poderia ter sido, como apenas um technical expert. A ironia é perfeita. Tentando me eliminar, Jessica inadvertidamente me transformou no type of executive que ela fingia ser, mas nunca poderia genuinely become. Hoje, quando jovens engineers me procuram para advice sobre building careers na indústria, sempre compartilho a mesma lesson que aprendi através dessa experience. Competence e integrity não são apenas morally correct, são strategically smart. No long run, people que build careers in honesty e excellence sempre superam those que depend on manipulation e deception. A Peterson Manufacturing não é apenas uma empresa que sobreviveu a uma tentativa de corporate sabotage. É uma company que prova, every day, que doing business the right way não é apenas possible, mas profitable e sustainable.
E essa, no final das contas, é a greatest victory de todas. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.